A gente falou da Bíblia no início, voltando para a Bíblia, no ponto... todas as passagens que condenam, em teoria, a prática homossexual estão no Velho Testamento. Uhum. Jesus veio. Jesus passou que tem vários evangelhos falando da vida de Jesus. Ele não cita isso em momento algum. Como diz o pastor Caio Fábio. Eu trato gay igual Jesus tratou. Como? Eu não vi falando nada. Se fosse importante, se realmente fosse um absurdo... Ele teria comentado, né? Você acha que ele não teria nem dado uma lembrar, dica, né? Sabe? Em algum momento, antes de ir embora na cruz, ele ia falar, gente, lembrei do negócio. Ele fala as coisas e as pessoas que normalmente são as que creem em Jesus, mas não seguem o que ele diz, ficam falando, não, mas não foi isso que ele quis dizer. Caralho, ele falou com as pessoas justificam para ele. Deu dica. Entendeu? Sempre quando o pessoal vem falar... Jesus, Jesus. Não vamos comparar esses dois, não, porque eu acho que ele... Jesus. Ele sim, então, Jesus seria comunista hoje, eu tenho certeza. Não tem a menor dúvida. Ele foi morto, né, velho? Então, a história seria... Acho que ele não chegava aos 33. Cara, porque é muito mais fácil eu falar com o outro como é que ele tem que ser e deixou de ser, do que eu dar outra face. É muito mais fácil eu falar com a pessoa, seja assim, seja assado, do que eu falar para quem tá me batendo, pai, perdoa eles. Isso é que é doído pra caramba. Tá lá, tá escrito. Sempre quando o pessoal vem falar, entra muito nessa polêmica, homossexual e não sei o que, eu falo, cara, olha, tem uma historinha na Bíblia que eu adoro, que é a do bom samaritano. Eu gosto de Jesus porque tem uns detalhezinhos que você vai descobrindo quando você vai lendo, que eu acho muito legal. O cara chegou perto de Jesus e falou, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Cumpre os mandamentos, ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas eu já faço todas as... Aí, o que eu tenho que fazer mais? Aí Jesus falou essas duas coisas com ele. A pergunta do cara, quem é o meu próximo? Ele falou, ama a Deus acima de tudo. Ele podia perguntar, mas o que é Deus? Aonde está Deus? Quem é Deus? A pergunta dele foi, quem é o meu próximo? É uma coisa mais fácil de responder. Aí Jesus conta a história para ele. Tinha um cara que estava andando, foi roubado, deram um cacete no cara. Estou falando com as minhas palavras, Jesus não fala. Deram um cacete no cara, aí estava vindo um mestre da lei, o religioso da época. Passou pelo cara e vazou, passou de largo. Aí veio um levita, eu acho que o outro cara misturado com a religião que lá passa também. Voando, assim. Não, passou de lá também. Aí veio o samaritano. O samaritano pegou esse cara, botou no ombro, levou para o lugar, passou óleo nele, cuidou dele. Quem foi o próximo? Aí o judeu teve que falar, foi o samaritano. Sabe qual que é o doido dessa história? Jesus usar o samaritano. Porque o samaritano para o judeu era o impuro. Eles eram judeus, mas misturaram com outras tribos. Então, os judeus nem conversavam com os samaritanos. Tem uma outra passagem que Jesus conversa com a samaritana e ela fala, mas você está falando comigo? Porque judeu não conversava com o samaritano porque ele era impuro. Então tá aí. Se você considera alguém impuro, entendeu? Jesus vai usar esse impuro para mostrar para você o que importa. Como é que você trata o próximo. E você vê como é que a história se fecha, que a gente falou aqui no início. Eu falei aqui no início. Que hoje em dia defender direitos humanos é considerado coisa de esquerda. E esse exemplo que você está dando é basicamente Jesus falando sobre direitos humanos. Como cuidar do próximo. Mas só que aí o doido é isso. É usar aquilo que era impuro para o povo daquela época. Então, se Jesus fosse fazer essa metáfora, ele ia falar, veio um pastor, aí veio um padre, aí veio um gay. Entendeu? E o gay pegou o cara, botou no ombro, cuidou e tal. Quem que amou o próximo? Aí o cara que tá ouvindo e fala, o gay pegou o cara. Tem agora, eu vou ter que fazer uma crítica a Jesus aqui, inclusive, porque, né, ousadia da minha parte, mas vou fazer. Não, porque você falou, né, porque o cara perguntou, mas quem é o próximo? E aí ele poderia responder de uma forma muito simples, inventou a parábola, confundiu o cara às vezes não entendeu, você não quer só falar todos. Mas todos são o próximo. Quem não quer ver... Eu tô brincando, claro. Mas quem não quer ver... a pessoa que era uma outra coisa que Jesus adorava falar, né? Tem olhos para ver e não veem. Se você for me perguntar qual que é a oração que eu faço, a oração que eu faço é o que eu não tô vendo hoje.
Porque se eu for voltar no Thiaguinho de 10 anos atrás, tinha um tanto de coisa que eu achava que era ok. Tava no Exalta ainda, né? Hã? Tava no Exalta ainda. Tem um tanto de coisa que eu achava que era ok, que eu falo, velho, que bizarro, como é que eu não via isso? Entendeu? É aquilo que a mãe da gente fala com a gente quando a gente é adolescente, e hoje eu entendo muito melhor o que ela tava falando comigo. Isso é um medo que eu tenho com alguma frequência, viu, Carmona? De não estar vendo alguma coisa. De ter mas alguma sempre coisa você que não eu tá não vendo. tô percebendo, que tá A errado e eu tô começar do falando seu que não. olho.